Olá pessoal, bem-vindos para mais uma gravação de Hub Talks. Dessa vez, mais uma vez, na verdade, a gente trazendo uma pauta feminina sobre protagonismo, sobre liderança e empreendedorismo feminino. Esse Hub Talks está extremamente especial. Estou aqui com 3 mulheres incríveis, que a gente já deu um bate-papo aqui, que já devia ter ligado essa câmera há mais tempo, que vocês já iam pegar aí várias ideias, vários insights de mulheres que já passaram por bastante coisa, que tem aí um currículo incrível, que aí ao longo da nossa conversa hoje vocês vão poder entender e aí vão também absorver um pouco aí dessa experiência maravilhosa que elas vão trazer pra gente, tá? Vou apresentar, estamos aqui hoje com Gleides Kassumba, eu acho esse sobrenome fantástico, mestrando em Direito, Governança e Políticas Públicas, diretora de Gestão e Conhecimento da ABNRBA, é isso? ABRH Bahia. ABRH Bahia, consultora de Relações Humanas da Entusiasmo Treinamentos. Exato. Maravilhosa. Gleides tem muita coisa para falar com a gente sobre também mentorias de liderança. Giovana Victor, especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, MSc em políticas sociais e planejamento para países em desenvolvimento pela London School of Economics, foi secretária de planejamento, modernização da gestão, orçamento e controles de fazenda de Niterói. Em 2001 aceitou o convite do prefeito Bruno Reis de Salvador para comandar a Secretaria da Fazenda da capital baiana. E hoje ela recebeu também o título de cidadã soteropolitana. Parabéns, já falei a ela que ela tem que primeiro falar um lá ele, ela tem que falar um bom oxe hoje, comer um bom acarajé para ser a personificação do soteropolitano. E Olga Pontes também com a gente. Olga é conselheira com foco de estratégias voltadas para a cultura de integridade, palestrante, consultora e professora. Ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética, faz parte da Comissão de Ética do Governo do IBGC, já coordenou o grupo de trabalho anticorrupção brasileiro no Pacto Global da ONU. A gente precisa respirar depois de ler o currículo dessas mulheres. E o foco aqui da nossa conversa, meninas, é a gente falar sobretudo de liderança, mais com foco em lideranças femininas, e aí buscar também um pouco da experiência de cada uma de vocês, desmistificar alguns aí desses conceitos de liderança, principalmente feminina, que a gente tem aí na nossa mente, e falando com propriedade que somos todas líderes, também me boto nesse lugar de líder, de mãe, de companheira, de pessoa, né, de ser humano, que é extremamente importante. Mas, para a gente começar, vou trazer alguns números e aí dentro desses números vamos desenrolar esse papo, né? Fui atrás de alguns números do cenário Brasil que a gente tem hoje sobre liderança. Então, o Brasil hoje está na 4ª posição da América Latina com a maior ausência de mulheres em cargos de liderança. 4ª posição, América Latina, tá? Menos de 5% das empresas de tecnologia têm mulheres na liderança. Então, trago para a tecnologia, que é um pouco mais aí afunilando para o que o Hub trabalha, né? 4,7% das startups são fundadas exclusivamente por mulheres, apenas nem 5% somos, né? E esse número realmente é o que mais me impressiona. 0,04% do total de investidos em startups em 2020 foram para startups fundadas somente por mulheres. Então é muito pouco, 0,04%. Então a gente ainda estou trazendo também afunilando aí esses números para o mundo das startups, mas a ideia é a gente buscar aí um pouquinho o cenário global como lideranças femininas. Vou perguntar então, Gleides, quais os principais obstáculos enfrentados por mulheres em posições de liderança? É um desafio falar sobre isso. Primeiro que saber qual é o seu papel, né? Saber que mulher tem limitação, homem tem limitação, e saber que a busca pela igualdade e pela equidade, ela é importante. Primeiro, reestruturação, saber quem ela é no papel dela. Hoje o principal desafio da mulher é saber também que ela pode mais, ela deve ir mais, mas muitas vezes ela vai se sentir limitada
por conta de um conceito que foi construído pela sociedade de que mulher só pode ir até aqui, só pode reagir assim, só pode se comportar assim, só pode se vestir assim, só pode caminhar assim, só pode falar assim. Então, o principal desafio hoje para a mulher, enquanto liderança, é autoconhecimento, liberdade e autoconstrução. É ela saber se posicionar diante de qualquer situação, sabendo que ela pode fazer da melhor forma e que ela vai ser questionada por ela ser mulher, principalmente se a mesa for de homens ou de mulheres que entendem que as mulheres não deveriam se posicionar da forma que ela está se posicionando. Então, autoconhecimento seria o maior desafio hoje das mulheres e principalmente, né, o resgate dessa autoestima, dessa força feminina que faz toda a diferença no mundo inteiro. Por falar nisso, eu não conheço hoje, por enquanto eu não conheço, tá, meninas? Aí vocês me corrijam se eu estiver errada. Eu não conheço um ser humano que não tenha vindo através de uma mulher. Pronto. Então, eu acho que só a partir disso aí a gente tem um conceito sobre força feminina. Então, a mulher, o maior desafio dela é ela entender que ela pode ser o que ela quiser, onde ela quiser, a partir de onde ela quiser. Eu gostei muito de você ter feito essas colocações e a gente está conversando sobre esse assunto agora. Porque essa semana mesmo, eu me questionei muito sobre um fato que ocorreu de uma ministra ter chorado numa reunião de ministros. E eu confesso que eu ainda não consegui fechar uma avaliação sobre essa situação. Como que você falou, eu achei muito interessante. Ou seja, a mulher ela tem a liberdade e ela precisa ter a consciência de que ela tem a liberdade, inclusive a liberdade de reagir conforme ela entende. Porque nós temos uma visão da mulher, principalmente no ambiente corporativo, que tem que ser aquela mulher dura, que usa calça, que não tem coração, que é um pouco aquele estereótipo da mandona, da chefona, da super executiva, masculinizada. E agora nós, com o tempo, estamos conquistando a possibilidade de ser mulheres na situação de liderança. E não mulheres fantasiadas de homens. Mulheres que se vestem como mulheres, que atendem o telefonema dos filhos. Isso é uma conquista. Sim. No meio de uma reunião. E ser respeitada por isso. E eu fiquei muito sensibilizada com o julgamento da ministra. Principalmente até por mulheres. Pô, mas chorou, tá vendo? A mulher chorou. Mas é pra chorar. Se fosse homem, não tinha chorado. Quer dizer, se fosse homem, ninguém ia estar julgando como ele reagiu. Mas a mulher, se ela tivesse ficado séria, durona, empada, não tem coração. Tá aí, ó, fria, não tem compromisso, né? Aí chorou. Ih, é fraca. Tá vendo? Muito foi durona e arrogante. Então, o fato é que a mulher é sempre julgada. Então, foi muito apropriada a sua colocação de que a mulher tem que se colocar como consciente, livre, para exercer o seu papel, seja de liderança, seja de maternidade, seja de funcionária, aonde ela estiver. Então, mas é um desafio. É um desafio para a sociedade e para o ambiente corporativo, sobretudo. É um desafio porque a gente não foi criada para esse cenário. Nós não fomos customizadas socialmente para ser assim. Nós fomos customizadas, treinadas, capacitadas, orientadas para servir. Esse processo da mulher entender que ela pode ocupar alguns papéis, ele é muito recente. Ele não tem 100 anos. Ele não tem muito tempo. E o papel que nós temos agora enquanto mulheres, inclusive rodas como essa seriam proibidas. Nós não poderíamos assumir cargos executivos ou de liderança em algum momento, porque seríamos questionadas. Será que tem capacidade, tem competência? E competência não é intrínseco ao papel do homem ou à figura do homem. A competência ela é intrínseca e ela é delegada ao papel do ser. Eu sou. Na história toda do mundo, desde o princípio da humanidade, a mulher tem um papel importante, mas ela foi sempre negligenciada. Na ciência, mulheres infinitas têm papéis importantes no mundo, mas todas elas foram negligenciadas. E hoje a gente questiona esse lugar e busca esse lugar. Então o maior desafio é a mulher ser quem ela é. Ser mulher, que é o nosso desafio. Se a gente for analisar a história, eu tenho uma diferença de 42 anos entre eu e minha mãe. E a diferença entre eu e minha filha também são outros 42 anos. Então são 3 gerações bem marcadas no tempo. E a gente hoje tem que estar grata e feliz por estarmos aqui,
falando, podendo estar falando de temas comuns e com certeza tem uma audiência gigante sobre esse tema. E o que a gente pode ver é que a gente, ao longo do tempo, a gente evoluiu socialmente, né? Na tratativa da mulher, né? Hoje, quando eu vejo a minha filha na escola, né? Com as quebras de paradigmas do que é menina, né? Eu fico muito feliz. Porque hoje a menina de 6 anos de idade na escola, ela está sendo educada para ser o que ela quiser. E não exatamente para cumprir as caixinhas que eram dadas às mulheres, né? Normalmente posições não remuneradas. Sim. Né? Dona de casa, dona do lar, né? Ou profissões de baixa remuneração. Quase uma ocupação. Quase uma ocupação. Para sair de casa. Era assim. E serviçal sempre o homem, uma coisa né? para a mulher Muitas praticamente vezes se distrair. Né? Não era uma distração. coisa de autonomia, o trabalho até externo. Era uma coisa de quase entretenimento ali da mulher. Era vendido assim, né? Como se fosse assim. Eu já não tive essa, né? 48 anos atrás, a mulher ainda era, mas você vai fazer engenharia civil? Estudei na UFBA aqui. Tinha matérias que eu era a única mulher. Se não era a única, eu era um par de mulheres tinham na sala, a maioria eram homens. Não sei como está a faculdade hoje, mas tenho certeza que deve estar quase no meio a meio. Porque ser engenheira, seja de produção, seja química, seja civil, né, não é mais estereotipado como uma função de homem ou uma atividade de homem. Assim como a gente vê empresas de logística, indústrias, tendo mulheres trabalhando e sendo responsáveis de planta, de chão de fábrica, de mexer com maquinário, dirigindo caminhão e também dirigindo empresas. Se a gente for olhar as estatísticas de hoje de mulheres sendo CEOs de empresa e empresas bem-sucedidas que trazem rentabilidade, tem um estudo da OIT, né, recente, 2021, se eu não me engano, que ele comenta que de 472 empresas que foram pesquisadas, né, as que eram lideradas por mulheres tinham lucratividade de 5 a 10% maior do que as lideradas pelo homem. Talvez por essa sensibilidade que a mulher tem de olhar o negócio através do ser humano, né? Não que o homem não tenha essa capacidade, mas a mulher tem mais o instinto materno e consegue olhar o business através do ser humano, né? Mais do que os homens que lideram por frieza, muitas vezes, por seriedade. E a gente não precisa ser sério para ser bom. A gente não precisa também ser chorão para ser ruim, né? Acho que tudo é um equilíbrio na vida corporativa faz muito sentido. Eu já tive em muitos ambientes corporativos que, se eu não era a única na mesa, eu era a grande minoria da mesa. E quando não era a única, eu estava sempre de frente de outras mulheres que tinham que bater na mesa, falar grosso, falar palavrão, para poderem ser ouvidas muitas vezes, né? E sem sombra de dúvida, nós, mulheres, mesmo que incondicionalmente, mesmo que não intencionalmente, somos chamadas de filha, somos chamadas de meninas. Meninas, o tempo todo. Quantas vezes na minha trajetória... Eu me policio para não usar meninas, porque eu às vezes me refiro às minhas colaboradoras ou às minhas parceiras como meninas. E isso realmente não é um chamado carinhoso. Ele pode ser um chamado de encontre seu lugar. O seu lugar é o lugar de uma menina. Você não está no meu patamar na mesa, entendeu? O seu patamar é de uma menina, de filha, de moça, né? E quando você é uma menina e você ainda contraria, né, pela sua voz, pela sua sugestão, pela sua fala, interesses masculinos, você ainda menina, quem você pensa que você é. Ainda tem esse complemento, né? E eu sempre tive muita coragem em toda a minha vida profissional, seja no mundo corporativo, no mundo da consultoria, de dizer eu sou quem você contratou para corrigir os erros que foram criados por vocês. Mais ou menos assim. E aí você ganha
eu diria, na ousadia baiana, ou muitas vezes fingindo demência, né? A gente vai superando esses obstáculos com leveza. Porque a gente não precisa ser turrão, durão, machão, para enfrentar as microagressões do dia a dia. Perfeito. A gente consegue enfrentar microagressões do dia a dia sem trazer o sofrimento para dentro da gente. As microagressões falam mais de quem comete a microagressão do que quem sofre a microagressão. Então a gente tem que ter capacidade, né, maturidade e vivência. Por isso que nossas vozes, muitas vezes já vividas de bastante experiências, conseguem inspirar, né, novas gerações, mulheres no início de carreira, a não tolerarem, não suportarem, porque existe, né, a tentativa de naturalizar. Quantas vezes eu sofri microagressões que talvez quem tenha cometido as microagressões não tenham nem percebido, porque era tão natural, era tão geracional da geração daquela pessoa, que ela não tinha noção quanto isso afeta quem ouve. Então a microagressão não é para quem julga se é microagressão ou não, a microagressão é para quem sente. Sim. Se eu me sentir microagredida, aquilo é uma microagressão. E é interessante que os poucos que poderiam ter qualquer tipo de sensibilidade, né, ao testemunhar uma microagressão, em vez de combater a microagressão e na frente do agressor, né, que talvez não tenha nem a intenção de agredir, né, na verdade, a pessoa vai para a vítima e diz: minha filha, ele tá velho, ele faz assim com todo mundo, não é só com você, né? Mas quem disse que eu sou todo mundo? Né? Isso é para melhorar a situação? Falar que faz com todo mundo? Mas é a forma de melhorar, é a forma de racionalizar. A gente racionaliza, naturalizando o que não deve ser naturalizado. E a gente tem que ter pessoas com voz, né, que se posicionem de forma elegante, de forma educada, porque a gente não vai a gente não vai conseguir nada batendo de frente. O conflito é tudo bem. Vamos pro conflito, vamos entender qual é o problema aqui. E aí se preservar diante do confronto. O confronto ele é muito mais agressivo. Esse posicionamento que você traz, que eu acho que é saudável. Quando você tem... Eu falo de consciência, porque é na consciência que a gente toma a decisão. É quando a gente acalma o coração, relaxa o corpo e diz assim: isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu não quero para mim, isso aqui eu quero. Até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou mais. Então, quando você está preparada, e aí é uma dificuldade para as mulheres protagonizarem, elas se prepararem, e nem todas terão os mesmos recursos, os mesmos acessos, e algumas, no seu caso, vai se sentir empoderada a tal ponto de trazer essa tomada de decisão e dialogar de maneira muito clara diante de um conflito, sem entrar no confronto. Outras, infelizmente, vão reagir de maneira confrontativa, expressando a raiva da melhor forma que elas entendem. Aí vão serem chamadas de loucas, desequilibradas, desvairadas, né? Sem inteligência emocional. Eu queria pegar um gancho de uma suposta, né, pergunta que foi feita. Quem que você pensa que é? Essa aí é uma forma de você acuar a mulher no seu papel. Perfeito. E isso vem escrito em várias falas. O quem você pensa que é para incutir na mulher a insegurança e aquela sensação de impostora. Eu falei, realmente, eu acho que esse aqui não deve ser o meu lugar. Uhum. Esse aqui não deve ser o meu papel. Exatamente. O quem você pensa que é o seguinte: você está no lugar errado. Esse lugar não te pertence. E isso vem em várias formas. E aí, eu achei aquele filme da Barbie interessante. Eu adorei! Quantos questionamentos! Patriarcado. A Barbie, ela é livre. Porque ela não conhecia o quem você pensa que é, porque elas podiam ser qualquer coisa ali no mundo delas. E elas eram tudo no mundo delas. Elas eram todas livres. E, de repente, ela descobre um mundo que só tinham homens naquela sala de executivos, né, da Mattel. E ela chega, pra ela era igual a eles, não tinha problema nenhum. E eles, um estranhamento imenso com aquela menina linda ali no meio de todo mundo. E, enfim, então isso que você falou, da maturidade em perceber a microagressão. Perfeito. E dizer, olha, isso aqui é fruto de uma formação, de um pensamento, de um patriarcado. Vamos continuar o trabalho.
isso aqui, vamos botar isso no lugarzinho dele certo. Ou vamos seja, continuar. a microagressão não é para o meu CPF. É. É para qualquer um ou para qualquer uma que estivesse confrontando ideias. Por isso que eu defendo tanto hoje, na minha maturidade, né, que ainda tenho muito ainda que amadurecer e aprender todos os dias, a diversidade de pensamentos. A diversidade de pensamentos, muitas vezes, é muito mais rica e muito mais poderosa do que a diversidade de gênero, raça, cor, religião, ideologia, né? Porque quando você permite, né, diversidade de pensamentos, você está respeitando a opinião dos outros. Você está passando a ouvir para aprender e não ouvir para contestar. Quantas de nós aqui não já fomos interrompidas inúmeras vezes falando: peraí, minha filha, peraí, né? Peraí. Você tem 5 minutos. Ou não só interrompida. Eu entendi, ela quer dizer que... Pronto, querer... Vamos rir pra trás? Traduzindo o que a pessoa está falando, eu acho que essa é uma das maiores microagressões que as mulheres podem sofrer. Elas não perceberem o quanto elas têm autoridade para ser quem são. E o conceito hoje do mundo a mulher ela tem responsabilidade, mas ela não tem autoridade. E a diferença responsável é você executa, você faz, eu te direciono, você vai tomar o que tem que fazer, é você que é o responsável, mas você não tem autoridade para decidir. Eu acho que essa é uma das maiores microagressões que a gente tem no cenário social hoje, onde a mulher muitas vezes é colocada no lugar da responsável, mas não da autoridade, da que pensa, da que elabora estratégia, da que vai conduzir o processo, quando na verdade é ela que faz também toda essa parte. Então esse contexto de microagressão, ele foi naturalizado, ele é naturalizado e é importante, Lara, respondendo sua pergunta, que as mulheres entrem em um nível de consciência muito grande e a educação é o melhor caminho, você sabe disso. As histórias, as experiências, o compartilhamento é o melhor caminho. Essas rodas de conversa de empoderamento, esses canais de comunicação onde a gente faz essas trocas, é um caminho para que as mulheres tenham consciência do papel delas na sociedade e do qual elas são autoridades naquilo que a gente precisa fazer. Esse é uma das Gleide, como você comentou no começo de sua fala, que é genial, que você nunca viu um ser humano nascer de qualquer outra pessoa que não seja uma mulher. Olha que interessante, né? Minha mãe me teve tarde, né? E foi muito difícil ter tarde naquela época, né? Em 75, ter filho com 43 anos não era para qualquer um. E eu também tive filho com 43 anos. Mas por que eu tive filho com 43 anos? Porque eu tinha medo de perder oportunidade de trabalho, a sua carreira, perder a carreira, colocar em xeque, de não poder surfar aquela oportunidade internacional, aquele grande projeto, porque se soubessem que eu tinha a intenção de engravidar, eu não seria potencialmente indicada, cotada. E muitas vezes eu tinha que verbalizar: não quero filho, não vou ter filho, para muitas vezes deixar o recado ser transmitido para que os espaços não fossem fechados para mim. Olha só, isso não era realmente um desejo seu. Você não tinha amarrado na sua vida essa não vontade. Não, mas eu tinha uma vontade maior de crescer profissionalmente. O que eu realizei? Quando eu tive no meu maior desafio profissional, eu estava com 42 anos de idade. E esse desafio profissional tendia a durar pelo menos uns 4, 5 anos. Eu disse: ferrou. Eu não tenho mais idade biológica de esperar mais 4, 5 anos. Eu voltei no meu maior desafio profissional. E sabe o que é interessante? Faz muito melhor. Que a mulher tem a capacidade de se transformar. Um filho, ele empodera uma mãe. Um filho torna uma mãe, se ela já é disciplinada, organizada, ela torna uma mãe ainda mais disciplinada, ainda mais zelosa pelo tempo, pelas 24 horas que ela possui. Perfeito. Eu trabalhei até sexta-feira, 8 horas da noite, 8h30, porque era meu rodízio em São Paulo, sexta-feira, até 8h30 da noite. E tive filho sábado de manhã. Com um salto desse tamanho eu tava no dia anterior. Entende? Ou seja, graças a Deus, tive uma gravidez tranquila, apesar do inferno astral que eu vivia, né? De pressão de todos os lados, autoridades,
nacionais, internacionais, pressão interna da empresa para as coisas acontecerem. E tudo flui, gente. Tudo é como você encara aquilo, né? Você encara com leveza, você encara com felicidade. E muitas vezes me perguntam como é que você aguentou tamanha pressão, né? De órgãos internacionais. Mas eu queria fazer uma ponderação. Não é um mar de rosas. A verdade é que nós nos sacrificamos muito para manter as nossas necessidades dentro das 24 horas. Isso é demandado da mulher, é o papel da mãe. São raras as famílias em que esse papel da paternidade e maternidade é equilibrado de uma forma igual, digamos assim, próxima disso. Então, assim, de fato, a maternidade, ela é um desafio para a mulher. Infelizmente, eu acho que o que nós temos que reconhecer é que hoje isso é o que você disse. Você não dizia na empresa que você queria ser mãe. Porque você ia perder a oportunidade. E ia mesmo, não tenha dúvida que ia. Então, eu acho que o que a gente precisa agora tentar trazer isso à luz, a gente precisa trazer isso à luz, isso está errado. Entendeu? Por quê? Porque a mulher ela tem filho, o homem também tem filho. Todos que estão naquela mesa ali têm filhos. Todos devem levar os seus filhos ao médico. Todos devem ir para a reunião de pais e mestres. E fazer o supermercado. E fazer o supermercado, porque a mãe tem que ficar até mais tarde. Então, há que se dizer que essa não é a sociedade que a gente vive ainda. E que é ela que a gente deve trabalhar para construir. Porque não é correto a mulher também, porque você realizou os 42 anos. Só que tem muitas mulheres que não têm essa oportunidade, que abrem mão realmente da maternidade. Ou que quando resolve a maternidade, deixa a carreira. Entendeu? Eu iniciei a maternidade muito cedo, porque quando eu engravidei aos 20 anos. Foi cedo. Primeira coisa que eu disse para mim mesma, meu mundo acabou. Olha só. Olha que absurdo. Eu não vou ter mais oportunidades. Eu não vou ter mais nada. Acabou minha vida, acabou tudo. E eu chorava. Eu chorava copiosamente. Durante todo o primeiro ciclo da minha gravidez, eu chorava porque eu achava que, para mim, a maternidade, ela era ofensora. Ela não ia me permitir ter acesso a determinados lugares. Porque não é só um parir e já está. É o criar. E aí eu entrei no seu modo de operação, foco no resultado. Leide, você vai fazer o que na sua vida agora? O menino nasceu, vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar. E, de fato, a maternidade ela é um gatilho, não é um mar de rosas. Hoje eu não romantizo. Mas é uma inspiração. É uma inspiração. Não, e de fato, ela modifica. O que você trouxe, eu acho, e eu realmente percebi isso muito claramente na minha vida, que a maternidade ela traz uma sensação para a gente de ciclos. E isso é uma coisa que humanamente é interessante, porque há um pensamento, talvez, como se a evolução na vida da pessoa fosse uma grande linha reta, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja do ponto de vista da saúde. E o que a maternidade traz? Ela traz a noção de que as coisas acontecem num ciclo, porque a gente engravida, a nossa energia diminui, a gente fica mais em casa, aí depois o filho nasce, você tem sono, amamenta, fica aquela ocitocina toda lá em cima de você, seu cérebro não funciona direito porque você não dorme. Aí, de repente, você começa a pensar de novo direito, tudo começa a funcionar, você começa a ligar os pontos de uma forma mais até rápida e mais complexa do que você ligava antes de ter filho. Então, eu considero a maternidade, ela é uma lição humana, sobretudo. Não só, ela é uma lição, infelizmente os homens não passam, poderiam passar, talvez vivessem de uma forma mais ativa a paternidade, não passam por essa experiência que é muito engrandecedora, porque isso nos traz um olhar sobre a vida, e quando você está falando que é sobre a vida, a gente está falando que é sobre os negócios, sobre as decisões, sobre o financeiro, sobre o futuro, de que não há um determinismo absoluto, de que existem caminhos, é o que você traz da reflexão, do ouvir, do olhar cenários, da construção dos cenários. E isso, para mim, uma mudança muito grande que veio com a maternidade, que um reflexo profissional forte, foi eu me tornar um pouco menos centralizadora. Imagine, e eu ainda sou muito, mas
A maternidade faz com que você deixe aquilo que é mais precioso da sua vida, que você mais ama, na mão de outras pessoas. Você sai de casa, ou você deixa o bebê na creche, ou com uma pessoa cuidando. E então você aprende a confiar. Você confia que vai dar tudo certo, você confia que a criança vai ser bem cuidada, você confia que ela vai viver, que você vai chegar à noite e ela vai estar ali bem. Então você é capaz de realizar mais, porque você sonha mais, você acredita mais. Você sabe que as coisas vão funcionar a despeito do que só você está fazendo. E que tá tudo bem, na verdade, porque tem muita mãe também que traz essa culpa, né? Aí muita líder, a gente vê muita gente... Nasceu uma mãe, nasceu uma mulher culpada. Isso, eu odeio essa frase. Aliás, e várias outras que vêm aí já no nosso ouvido, tradicionalmente, aí todo mundo implantando. E que é isso, né? Nasce a mãe, nasce uma culpa e que, assim, a gente não pode se libertar de algumas amarras que nos puseram aí ao longo da historicamente, né? A gente estava até conversando aqui em off, que eu perguntei até para a Gleice, vou voltar a perguntar se existe capacidades inerentes à mulher que podem ser usadas no ambiente corporativo, se existe realmente essa cognição que a gente tem mais ativa, né? Esse senso também de autoestima, né? A gente poder deixar a criança na creche, deixar com o pai, deixar com alguma pessoa responsável e tá tudo bem, e cuidar das nossas vidas e fazer também outros momentos aí que fazem importante aí do contexto mulher, né? E deixar de novo a história dos pratinhos. Né? A gente precisa mesmo estar com eles todos aí equilibrados? Nunca. E eu sempre fui uma mulher desequilibrada, inclusive. Totalmente desequilibrada. Eu não posso negligenciar, e o comportamento humano, ele fala disso, quando a gente estuda comportamento humano, eu enquanto estudante da área, a mulher ela tem traços de sensibilidade que são diferentes do homem. Isso é nato. Tá? Agora, enquanto desenvolvimento da pessoa, eu digo sempre que a pessoa, independente de ser homem ou mulher, ela pode desenvolver competências em ambientes corporativos por meio de experiências, treinamentos, mentorias, capacitações, leituras e prática, muita prática, sobre qual ela consiga desenvolver determinadas habilidades. Mas que naturalmente a mulher tem um pouco mais de habilidade em determinadas áreas e práticas, isso é muito certo. Observe, quando você entra na área de saúde, eu também atuo no segmento de saúde, eu tenho muito mais mulheres na área de assistência à saúde do que homens. Quando eu entro no grupo de engenheiros, eu tenho muito mais homens do que mulheres. Quando eu entro na área portuária, eu tenho muito mais homens do que mulheres. Em determinadas profissões, você vai notar que existem mais homens ou mulheres. Isso não garante expertise ou habilidade. Não garante. Porque você vai encontrar um grupo minoritário de homens e mulheres dentro dessas profissões. Mas que, de fato, se é trazido em alguns aspectos e por meio da ciência que a mulher tem um pouco mais de sensibilidade em determinados contextos, sim. É natural? É. Mas todas as mulheres desenvolvem isso? Não. Porque elas não foram preparadas para esse lugar. Então, a diferença é como as pessoas desenvolvem suas características e suas potencialidades. Porque todos nós temos. As mulheres sabendo quais são as suas potencialidades, investir mais nisso, e os homens da mesma forma. Mas que há uma diferença no trato e na relação das mulheres, como você trouxe dados de pesquisa, sim. Hoje é comprovado que em ambientes corporativos ou qualquer ambiente onde há uma liderança feminina ou há um número de liderança feminina satisfatória ou há um maior número de lideranças femininas, esses ambientes têm uma melhor produtividade. Porque a mulher, naturalmente, ela é sensível ao outro. São todas as mulheres? Não. Mas sim, a mulher ela é mais sensível. E a mulher tem que se provar mais nesse ambiente corporativo? Vocês Sem sombra de dúvidas, tem. A gente demora mais para ser notada como boa profissional e se destacar? Sem sombra de dúvida, sim. Eu tenho uma teoria, né, por estudos oculares de ambientes corporativos que eu estive e também por ambientes corporativos de amizades minhas, né, que eu não estou no ambiente corporativo, mas eu acompanho, né, sempre mulheres muito bem capacitadas, muito bem estudadas, muito bem preparadas. E eu tenho uma teoria o seguinte:
O homem, né, basta dizer que quer uma posição. Alguém vai bater nas costas e vai dizer assim, confio em você. Se jogue, confio em você. A mulher, para ocupar uma determinada posição, ela já tem que estar exercendo plenamente aquela posição já há algum tempo, provando que ela consegue. E poderia dar alguns exemplos reais de que isso acontece. Eu tenho uma tática para isso, porque, inclusive, isso é uma coisa que é cobrada da mulher e que a mulher mesmo se pergunta, poxa, mas será então que eu sou adequada para essa posição? Aí eu tenho, porque ela tenho uma exige com ela técnica própria. infalível. Não, porque uma vez eu assisti numa palestra e o que incomodava ali a palestrante, ela estava selecionando bolsistas para ir para a Colômbia, bolsistas do setor público, e ela estava selecionando mulheres para a Colômbia. Ela disse que recebeu os currículos, assim, eu vou me preparar, eu quero me preparar, eu quero estar pronta. Ela ali falava assim, gente, essa mulher está pronta. Olha a experiência que essa mulher tem. É a síndrome da impostora. Olha aqui esse currículo. E a mulher levantando a mão, eu quero me preparar, capacitar o que mais? Olha esses currículos. Ela ficava estarrecida. Aí eu desenvolvi uma técnica, que eu sempre falo para todas as mulheres, porque tem isso, né, gente? Mulher em posição da liderança tem que trazer mulher. Ah, mas é só porque a mulher é. Eu gosto disso. Vai trazer mas gosto. mulher para perto, vai prestigiar as mulheres, vai empoderar as mulheres. Por quê? Porque a mulher é. Porque você pode ter certeza, a chance dela ser muito boa e estar esquecida é enorme. Você vai trazer gente boa para perto de você. Isso é um ponto que eu sempre faço. Sempre fico atenta. Percebo umas mulheres assim nos lugares que eu chego. Falo, cara, essa mulher tá subutilizada. Essa mulher é fera. E já vou logo puxando. Isso é um fato. E o outro é que quando é você, dentro de você, essa dúvida, que eu já fiz essa técnica. Uma vez eu fui escolhida para um cargo alto e eu fiquei olhando assim, falei, cara, mas... E a menina me falou, uma colega minha, falou assim, Giovana, mas você tem filho? Aí eu fiz o seguinte, vou fazer pelas próprias amizades. Aí eu falei assim, olha só, vou fazer um teste, vou me olhar na frente do espelho e vou visualizar um homem. Exatamente com a minha idade, com a minha família, com a minha formação, com o meu background, com a minha capacidade. Alguém ia estar fazendo essas perguntas que estão fazendo para mim? Alguém ia estar questionando uma gota de por que eu fui indicada para esse posto? De jeito nenhum. Eu ia ser a figura perfeita. O que me fazia imperfeita era o fato de eu ser mulher. Ou mãe, o que é pior ainda. Isso acontece o tempo todo. Qual é a... Aí é o que eu deixo para as colegas que estão assistindo. Qual é a nosso antídoto? Tenha consciência, que foi o que você falou, das microagressões. Isso é uma microagressão. Isso está vindo do patriarcado. Precisa o tempo todo verbalizar? Nada, vai gastar sua energia com isso. Não, vá, continua, joga o barco para frente. Isso é e o outro, para você mesmo, é você se visualizar. E não se deixar bater. Não se deixar acreditar de que você é incompleta ou é insuficiente. Nem quando você estiver buscando um financiamento de uma startup, nem quando você estiver só com menina ali, suas colegas montando uma empresa. Não imagine que por isso você está incompleta. De jeito nenhum. Mas às vezes é difícil, né? Em ambientes que eles possam não ser atrativos da diversidade de pensamentos, de ideologia, né? Eu costumo dizer que quando a gente não tem diversidade de pensamentos, quando todo mundo pensa igual, ninguém pensa muito. E se aparecer alguém que pense diferente para provocar, esse alguém é repelido, né? Expelido daquele ambiente muito rapidamente. Ou é porque não é aderente à cultura, não se enquadra no nosso ideal, né? E sempre arranja algum tipo de situação para expelir aquele que pensa diferente. Mas muitas vezes a vítima das microagressões, elas podem se empoderar, né, pela maturidade, muitas vezes, de entender que aquilo é uma microagressão, mas a maioria das vezes, lamentavelmente, a vítima ela não tem consciência que ela é vítima. Ela não acha que ela é vítima, né? Nem um agressor tampouco. Um agressor nunca vai bater no peito e vai dizer assim, eu sou agressor, olha que lindo, sou um agressor, sou classificado como agressor, olha que orgulho, eu sou um agressor. Você não vai encontrar isso em ambiente nenhum corporativo, nem público, nem privado, nem educacional, nada. Você Nós vai temos encontrar. casos recentes agora na mídia, eu não vou citar por uma questão de coerência mesmo,
Mas nós temos casos recentes onde os agressores não se reconhecem como agressores. Não! Tampouco o criminoso se reconhece como nem criminoso. Nem com microagressão? Nem com macro. Nem com macro. Nem com a mais de jeito nenhum. Nada. E a vítima, por sua vez, assim como o agressor ele não se vê como agressor, a vítima tampouco se vê como vítima. E eu já passei por situações na minha vida que eu não me encarava como vítima. Eu racionalizava. Não, porque eu estou triste, porque eu perdi minha mãe, porque ainda estou depressiva, estou sentindo falta. E não era. Eu estava sofrendo microagressões que estavam me murchando, me deprimindo dia a dia. Até um ponto, e por isso que eu quero falar da importância do espectador. Nenhuma de nós aqui, nem quem está assistindo, vai se auto-identificar como agressora ou como vítima. Mas todos nós seres humanos, incondicionalmente, somos espectadores. E o espectador tem o poder da transformação. Porque é o espectador, muitas vezes, que tem a capacidade de estar observando e conseguir provocar as mudanças necessárias. É o espectador que pode virar para um agressor, né, seja ele do sexo que for, e dizer, olha, você ultrapassou a linha, você foi demasiado, essa conduta não é adequada. Às vezes um chamado de leve de atenção faz aquelas microagressões frearem, a pessoa refletirem, né? E no meu caso específico, eu precisei chegar em casa e meu marido virar para mim e dizer assim, da próxima vez que você chegar em casa chorando novamente, quem vai pedir sua demissão sou eu. Neste momento eu me empoderei. Por isso que o espectador, ele consegue acender a consciência da vítima, né? Que a vítima nesse momento pode dizer, vou sair daquele ambiente, eu não quero mais pertencer e vou resolver o problema, né? Delargando aquele problema para quem vier. Só que eu me esquivo, né? Ou você pode, como eu muitas vezes, de enfrentar a situação para que aquilo não aconteça com você e não venha acontecer com mais alguém que esteja ao seu redor. Porque a gente termina, quando a gente passa a mão em microagressão, né? E a gente é indiferente, complacente, né? Conivente com qualquer tipo de microagressão no ambiente de trabalho, inclusive contra as mulheres, a gente está simplesmente dizendo, olha, eu estou aceitando que eu posso ser a próxima vítima, porque hoje pode não ser comigo, mas amanhã será, se eu não freio aquele ambiente tóxico. É maravilhoso isso que você trouxe do espectador, que coloca poder na mão de todos nós, né? Não só mulheres, mas homens, maridos, amigas, amigos, quem está à nossa volta, trazer, né, esse alerta que é extremamente importante, traz a gente para esse nível de consciência e que bom que isso surgiu, um efeito muito bom aí na sua vida. Mulheres, não chamei de meninas, vocês viram, né? Eu já tô aqui enraizada. Mulheres, mas olha só, as mulheres de hoje foram meninas um dia. No dia da mulher, eu disse, gente, tá todo mundo falando de mulher, de mulher, de mulher. As mulheres que estão aqui já são macaco velho, já são mulheres, não é verdade? A gente tem que tomar conta das meninas, porque a gente consegue vencer o estereotipo de gênero. É na infância. Aquelas mulheres têm que quebrar as barreiras do preconceito de gênero na infância. Por que mulher não pode dirigir caminhão, fazer judô? Por que homem não pode dançar balé e cozinhar, né? Então isso tem que ser quebrado na infância. Então, no Dia das Mulheres eu disse, gente, vamos falar das meninas, porque as meninas de hoje são as mulheres do futuro. O mercado de trabalho que tem espaço suficiente para as mulheres ocuparem, talvez não seja ocupado pelas mulheres que estão hoje aqui, mas poderão sim ser ocupados e aumentar as estatísticas das meninas que virão e ocuparão. Por isso que nossa voz, nossa experiência, né, das mulheres que de alguma forma tenham não só a oportunidade de se expressar, né, mas as portas abertas para se expressar, para que essa voz influencie quem vem, né? Existe inspiração maior do que pai e mãe? Não. São os nossos primeiros programadores mentais. Exatamente. Primeiro, então, você já nasce olhando para aquela pessoa e modelando ela e dizendo minha mãe, meu pai. Exatamente. Então, quanto mais mães empoderadas, mais meninas. Mais meninas empoderadas. Maravilhoso isso. Ó, eu sei que a comunidade, o ecossistema vai me matar, mas pra gente não ficar com aquele podcast extremamente longo,
vou pedir para essas mulheres maravilhosas aqui, Gleides, Giovana e Olga, que falem agora, é muito bom essa posição, né, de mulheres, mães, né, serem aí o exemplo das filhas, das meninas, futuras mulheres. Mas eu queria trazer um pouco mais para ajudar a essa mulher, a essa menina mulher que está aí pensando em seguir uma carreira corporativa, abrir uma empresa, abrir uma startup, está aí sentindo, não sabe por onde começar, está se sentindo incapacitada, ou uma autoconfiança ali que está ali batendo, achando, a gente está meio, o impostor está ali nela, dizendo que ela não vai dar conta, que não vai dar certo, ou alguém também minando. O que ela faz, Gleides? Diga aí, você trabalha muito até identifica, né, pessoas, mulheres que nem são líderes ainda, mas você já identificou que é uma possível liderança ali. Me conta aí, me dá uma dica para essa mulher. Giovana, quero também. Já dei a minha dica. Mas uma última se olhe no espelho, pensa se você fosse um homem. Aquilo ia estar acontecendo, não, então toca o barco. Essa é ótima. Essa é ótima. Bora, Gleides. Quero aí a sua como uma pergunta para mim. Isso é uma pergunta para mim, que eu vivo essa experiência. Primeiro que eu venho de um cenário que é bem desafiador, que é um cenário extremamente vulnerável. Zero recurso, escassez. E aí eu venho me formando por meio de modelagem, observando, estudando, aprendendo. Primeiro, faça. Vai dar errado, pode ter certeza. Caminhe. Quando você chegar em um determinado nível, retroalimente seus recursos internos. Modele, encontre pessoas que você entende que entregam o resultado que você acredita que você pode fazer. Se inspire. Modele. Quando você não tiver nada, modele. Olhe para uma mulher que você entende que ela é uma mulher empoderada. Modele. Respire. Pratique autoconhecimento. Se valide. Se autoaprecie. Se autoaprecie. Eu cheguei em um determinado momento onde eu dizia assim, poxa, eu estou horrorosa, eu sou feia. Nossa, quantos artifícios eu tenho que utilizar para alcançar estar em determinados lugares por conta do estereótipo. Você acha que hoje eu não passo aperto? Passo em todos os lugares, em muitos lugares. Mas eu comecei a me colocar no meu lugar. Qual que é o meu lugar? O meu lugar é aquilo que eu acredito. É a mudança que eu quero que o mundo tenha. Então eu passei a ocupar esse lugar. Eu passei a buscar recursos que me levaram e que me levam para o lugar que eu desejo, que é a mudança que eu quero ver no mundo. Então, passe a ocupar os espaços que você acredita que pode fazer a mudança. E assuma um compromisso com você. Só você pode te limitar e te levar para onde você deseja. Não tem uma outra pessoa. Então, autoconfiança, muita empatia, autoempatia, autoamor, que é um amor próprio, muito autocuidado, muito zelo, sabe, muito carinho, olhar no espelho e se apreciar e dizer, calma, Calabresa, calma, vai dar tudo certo. E fazer a caminhada, caminho. O caminhar se faz caminhando. Essa é uma das experiências que eu trago na vida e vou me mobilizando no dia a dia. Então façam fazendo, queiram fazer, experimentem, testem. E se der errado, está tudo bem. Resiliência para a vida. Como você falou, né? Nunca dá errado, né? Sempre tem um saldo positivo aí no aprendizado em cima do erro, que é extremamente valoroso. Você volta sempre em outro nível. Minha dica seria a seguinte, para uma jovem que tem sonhos, muitos sonhos, vontade, né? Saiba que o sucesso que a gente vê no outro não foi mera acaso, não foi mera sorte, não foi mera fadinha de condão, né? A fada madrinha veio aqui e fez plim e você conseguiu o sucesso que você tem, né? Acho que cada sucesso alcançado por cada ser humano, independente do gênero, né? É fruto de muita dedicação, de muito suor, de muita até resiliência e abdicação, né? Para você conseguir um resultado, né? Você tem que focar naquele resultado, se preparar como ser humano, procurar estar à frente do outro. Porque muitas vezes minha mãe me criticava, minha filha, você estuda final de semana? Claro, porque se tiver algum tipo de imprevisto durante a semana, eu já não quero entrar atrasada na semana, né? Você está querendo sempre dar um passo além. Isso seria a dica do sucesso. Olhe para o sucesso do outro, mas não achando que aquilo foi um presente, que aquilo foi suado,
Então, sue também. Esteja preparado para suar também. Mas, ao mesmo tempo, quando você olhar o sucesso de um, né? Eu tenho algumas pessoas no mundo que eu nunca vi na vida, pessoalmente, obviamente, mas que me inspiram. E, normalmente, mulheres, né? Mulheres investigadoras norte-americanas, senadoras norte-americanas, né? Que eu digo assim, rapaz, essa mulher está investigando e questionando o presidente do conselho daquela empresa numa elegância, numa distinção, e ela sofrendo ao longo do interrogatório microagressões. E eu dizia, se ela consegue enfrentar o poder do capitalismo, né? Onde muitas vezes as forças empresariais elas são extremamente agressivas e hostis, com tanta elegância, com tanta finesse, com tanta feminilidade, porque eu não consigo. Então eu me espelho em algumas pessoas de sucesso para dizer, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Isso não só na trajetória. Até quando meu pai faleceu, eu perdi meu pai com 18 anos, e eu tinha uma amiga que tinha perdido com 15, e eu achei que eu não fosse mais sorrir. E uma amiga me empoderou. Eu fiz. Se minha amiga Lu, hoje, sorri, depois que eu vi ela chorando tanto, eu vou sorrir também. E acreditar que a gente tem a capacidade. Porque a gente encontra essa capacidade muitas vezes no outro, quando a gente não consegue encontrar na gente mesmo. E a gente vai e se espelha no outro. E a terceira e última dica é, gente, pensamento positivo para tudo na vida. O pensamento positivo tem poder. Eu lembro que eu participei de um processo, quando eu fui pela primeira vez morar fora a trabalho, que eu era a única menina naquele ano, me candidatando, onde tinha um bando de marmanjo, né, se candidatando há 2, 3 anos e perdendo. Olhavam para mim e digo assim, você não tem chance. Já tem fulano, beltrano e cicrano, que tem mais maturidade do que você, mais tempo de empresa do que você, é mais querido na empresa do que você. Não tem chance, vai participar do processo. Eu ia para cada etapa do processo seletivo, cada prova, cada avaliação, cada entrevista, confiando em mim. Não observe a concorrência do mundo corporativo. Olhe para você, se empodere, não tenha medo dos outros. Porque a energia que você gasta tendo medo da concorrência e medo dos outros, você está gastando a energia que você poderia ter para se capacitar e enfrentar aquilo. Pois bem, desse processo seletivo, eu fui, apesar de ser o primeiro ano, ser a única mulher, fui eu que fui morar na Inglaterra naquele 2002, né? E aqueles marmanjos todos ficaram. E depois eu lá, puxei os marmanjos todos de volta. E disse, aquele não se saiu bem na entrevista, mas é um cara bom, ele ficou nervoso, ele não se adaptou muito bem, né? Estava emocionado. E quando você se capacita, você consegue reconhecer as suas fragilidades. Então, quando a gente reconhece as nossas fragilidades, pode ser a quarta dica, é reconhecer as fragilidades, não é sinônimo de fraqueza. Quando a gente reconhece as nossas fragilidades, a gente está capacitado e habilitado para dominar elas e fazer com que essas fragilidades não interfiram no resultado. Porque todos nós somos frágeis de alguma forma, né? Não existe o super-homem, super-girl, super-mulher. Vulnerabilidade é poder, né? E reconhecer as fragilidades e saber como essas fragilidades podem não afetar a minha trajetória. Pode ser outra dica. Talvez se a gente começasse a falar mais, eu via outra. Muita dica. Nossa Senhora, espero que... Não, a sorte é que todos os nossos conteúdos ficam salvos, gravados. Para quem ainda não segue, a gente no Hub Salvador no YouTube, no Spotify, tem nossas trilhas de conteúdo lá, gratuitas, todas salvas para você assistir quando quiser. Então vão lá, sigam. Semanalmente temos conteúdos e mais trilhas e mais conhecimento e trocas como essa com mulheres incríveis. Agradecer aqui imensamente a minha maravilhosa Gleice Gassubá, a Ravia Giovana Victor, a soteropolitana Giovana Nova Victor. soteropolitana. Vai sair daqui direto para o Amará. Cadê o Oxi? Eu não vi o Oxi na entrevista. Olga Pontes, que veio também aí carregada de experiências. Meninas e mulheres, voltem, salvem. Vou deixar... Colhem na gente que vocês passam de ano. É isso que eu vou dizer. Vou deixar o arroba de todas as 3 aqui. Vão lá, sigam elas. Perguntem, peçam sim ajuda. Olha, me orienta com isso aqui.
Eu também, pelo Hub, vou estar respondendo. O importante é isso. Uma puxa a outra e somos extremamente capazes. Juntas somos mais, juntas podemos mais e juntas podemos chegar mais longe. Foi esse nosso especial Hub Talks para o Dia das Mulheres, falando sobre desafios de liderança. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivem, por vocês ficaram com a gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.